Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos 5 piores tipos de professor. Desde que eu decidi seguir essa carreira, faço uma análise crítica do meu trabalho e do trabalho de meus colegas. O que eu trago aqui é o resultado de uma longa reflexão. Vou começar falando sobre a minha carreira. Os meus 2 primeiros empregos foram maravilhosos. Eu comecei como professor do que era o maior cursinho pré-vestibular do meu estado e com 22 anos me tornei professor universitário. Então, desde cedo, eu amei os meus empregos e sempre dei o meu máximo esforço para isso. Sempre que eu dou uma aula, ela é o resultado do máximo que eu consigo fazer para produzir uma boa aula, que tenha bom conteúdo e que seja agradável. Mas o interessante é que hoje, quando eu penso naquilo que eu fazia lá no início da minha carreira, eu penso, caramba, como hoje é bem melhor. O que eu estou falando é o seguinte: experiência faz toda a diferença. Infelizmente, demora muitos anos para se formar um bom professor. De qualquer maneira, eu vou falar aqui sobre os 5 piores tipos de professor e eu espero que, se você por acaso é um jovem professor, consiga aí adquirir rapidamente a experiência necessária para não cometer alguns desses equívocos aqui. E é interessante que existem professores com larga experiência que ainda cometem esses erros absurdos em sala de aula. Bom, quinto pior tipo de professor, aquele que é autoritário. Bom, existe a autoridade e existe ser autoritário. Ser autoritário é algo ruim. Ser autoridade é algo bom. Um professor é uma autoridade quando ele é um profissional de respeito, ele sabe mostrar a importância do seu trabalho. Um professor é autoridade quando ele passa e os alunos comentam: ah, olha lá, ó, aquele é o professor que é bom. Esse é um professor que é uma autoridade. O que é errado é ser autoritário. O professor autoritário é aquele que berra em sala de aula, é aquele que acha que todos os seus alunos são burros, é aquele que, quando nota que os alunos não estão se saindo bem, ele joga a culpa toda nos alunos. Ah, esses alunos aí não estudam. O professor que não faz aquela análise sobre si mesmo. Professor autoritário é algo péssimo. Vou dar exemplo de uma vez que eu fui autoritário. Foi justamente lá no início da minha carreira. Eu acho que foi assim, um mês de aula. Eu era professor de cálculo e um aluno lá do fundo estava conversando. Ele claramente não estava em sintonia com a aula que eu estava dando. O que é que eu falei para ele? Que ele estava conversando. Eu disse: ô meu, cala a boca aí. Depois eu percebi: nossa, olha o que eu acabei de falar. Eu mandei um aluno calar a boca. Eu fui autoritário. Eu fui errado. Hoje em dia, com experiência, como é que eu faço para obter o silêncio de um aluno que está fazendo outra coisa? Eu simplesmente paro de falar. Eu estou lá no quadro, eu percebo que tem alguém que está viajando, que não está prestando atenção como deveria, eu simplesmente paro a aula, fico em silêncio. Os alunos, todos os outros, em geral, estão em silêncio, então vai ficar todo aquele silêncio na sala, aquela pessoa que está conversando vai se tocar,
Em geral, ela olha para mim e faz uma expressão facial de desculpa, algo assim, ó. E eu vou lá, consigo o silêncio daquela pessoa e continuo a minha aula. Então, olha a diferença que faz anos de experiência. Uma vez eu mandei um aluno calar a boca. Nunca mais fiz isso. Encontrei uma alternativa. Então, quinto pior tipo de professor, aquele que é autoritário. Quarto pior tipo de professor, o que dá uma aula chata. Ir a uma aula chata é algo que as pessoas não querem. E eu sou um professor de matemática. Um monte de gente acha matemática chato. Ao longo de diversos anos eu fui tentando um monte de estratégias, até que caí na história da matemática. Olha, eu garanto que a maior parte dos alunos gosta de escutar historinhas. Quando, por exemplo, eu estou lá dando uma aula de derivadas e por algum motivo eu vou falar do Newton. Eu sempre falo da situação em que Newton pegou um bastãozinho e, para verificar como é que funciona a nossa visão, Newton enfiou o bastão quase lá no fundo do olho e ficava forçando. Ele fez essa experiência consigo mesmo. Então, esse tipo de detalhe atrai a atenção dos alunos e quebra a chatice da aula. Então, eu, em particular, conto a história de tudo o que eu estou ensinando. Qual é o contexto em que aquilo surgiu. Bom, mas foi a minha estratégia. Uma outra estratégia que é muito útil para quebrar a chatice da sala de aula é incentivar os alunos a participarem. Às vezes, eu não tenho história para contar, mas para quebrar aquilo que eles consideram chato, que pode ser a resolução de alguns exercícios, você começa a conversar com os alunos, pede dicas. Como é que eu posso explicar isso aqui? Alguém quer fazer aqui no quadro? Me ajudem a resolver. Então, uma aula chata é insuportável. Quarto pior tipo de professor, o que dá uma aula chata. Terceiro pior tipo de professor, aquele que dá uma aula nesse nível, mas cobra uma prova desse nível, completamente fora do padrão que estava a aula dele. Um professor não pode exigir uma avaliação completamente absurda, muito longe daquilo que é o nível da aula dele. Se o professor quer dar uma prova super difícil, ele pode. E em muitas situações eu concordo que a prova tem que ser bem difícil. Só que você não pode levar o nível da aula aqui e a prova aqui. Se você quiser levar o nível da aula aqui, mas a prova aqui, pelo menos faça listas de exercícios que sejam exercícios bastante difíceis e tire as dúvidas dos alunos. Aí sim, não tem problema. Se você acha que o agradável é dar uma aula fácil, mas dar listas de exercícios bem difíceis, não tem problema de cobrar uma prova difícil. E você tem que tirar as dúvidas das listas de exercícios. Um aluno não tem que ter uma surpresa de pegar uma prova e pensar assim, poxa, o cara nunca explicou nem perto disso. Aí é sacanagem. Se quer cobrar algo difícil, prepare os alunos. Pode ser indicando livros. Olha, se vocês estudarem aqueles livros, vão ser capazes de fazer a prova. Olha, aqui está a minha lista de exercícios. Eles são difíceis, mas eu quero que vocês estudem nesse nível. Aí não tem problema. Terceiro pior tipo de professor, aquele que dá uma prova que claramente não condiz com aquilo que ele ensinou. Segundo pior tipo de professor, é aquela pessoa que simplesmente não quer dar aula. Isso é mais comum no meio universitário.
você tem uma pessoa que considera que é uma obrigação ela ter que dar uma aula. Mas não é obrigação, aquilo é o trabalho dela. Existem pessoas que amam a pesquisa, mas que detestam dar aula. Se você é uma pessoa desse tipo, bom, improvisa, coloca alguém para dar aula no seu lugar. Então, o segundo pior tipo de professor é aquele que simplesmente não quer ser professor, que ele acha que é a mais completa obrigação estar ali em sala de aula. Tem professor que chega atrasado para a sua própria aula. Qual é o tipo de respeito que o aluno vai ter por um profissional que chega atrasado no seu próprio trabalho, que dá uma aula que não preparou? Vou dar um exemplo. Eu tive um professor que ele chegou um dia e claramente não preparou a aula. Ele foi lá, botou no quadro um exercício e ele rapidamente se embaralhou e não foi capaz de resolver. Tudo bem. Ele voltou mais 3 aulas e ficou naquele mesmo exercício. Ele gastou 4 aulas em um exercício que ele meio que pensou na hora e que depois ficava tentando fazer apenas na sala de aula. Poxa, se na primeira vez deu errado, vai para casa, corrige e na segunda vez faz correto. Eu tive um professor que ficou 4 aulas enrolando para tentar resolver um exercício. Ou seja, ele não estava nem aí para os alunos dele. Só tentou fazer um troço lá no quadro que deu tudo errado. Não tem problema em errar um exercício. Só que se fez alguma bobagem e errou, na próxima aula vai lá e faz correto, prepara a aula. Segundo pior tipo de professor, aquele que não quer dar aula. Poxa, aí é uma questão de consciência. A pessoa é paga para isso. Ela tem que apresentar um trabalho que seja minimamente bom, que envolva um mínimo de preparação, que envolva um mínimo de estabelecer um cronograma para os conteúdos a serem passados. Esse é o segundo pior tipo de professor. E o pior tipo de professor é o professor tarado. É o professor que fica dando em cima das alunas. Eu disse lá no início que a minha primeira profissão foi como professor de um cursinho pré-vestibular. E o que eu notava, os meus colegas de profissão dando em cima das alunas, era uma coisa terrível. Eu lembro muito bem de um professor de física que chegava a pegar 2 alunas da mesma sala. A sala de aula é o local de trabalho do professor. O professor não tem que ficar galanteando as pessoas. É a profissão dele, tem nada a ver com tentar fazer algo ali com os seus alunos. Então, o pior tipo de professor é o professor que utiliza a sua sala de aula como um local, ao estilo uma festa, tentando achar que ali ele vai conseguir alguma menina ou algum menino. É o pior professor de todos. Espero que tenha gostado. Coloca ali nos comentários, por favor, se você acha que tem alguma atitude que é terrível e que eu não comentei. Inscreva-se no canal. E é isso daí.